Bora lá então, pessoal. Bom dia de novo. Agora a gente vai em definitivo aqui. Obrigado, antes de mais nada, para quem já conectou aí. Hoje a gente vai falar de um parceiro, vamos chamar assim, o caçula do nosso portfólio aqui. Então tem bastante conteúdo legal. Nosso último encontro a gente falou bastante sobre nossos serviços e tudo mais. Então agora a gente retoma ao ciclo natural, falando de parceiros, falando de tecnologia. Antes de mais nada, galera, deixa eu só passar as regras. Para quem ainda não conhece muito bem, a gente tem algumas regrinhas, então áudio e microfone e vídeo ficam bloqueados, tá? Podem mandar perguntas, dúvidas no chat. O sorteio, a gente hoje vai ter o Google Nest, certo? É isso? Sorteio do Google Nest. Para participar é muito simples, basta ficar até o final na live e aí já está concorrendo. Beleza? Quanto aos participantes hoje aqui, a gente está com o Cláudio, que é o Country Manager da Netscope, e o Marlon, que é o nosso especialista de pré-vendas também, tá? Então, bora lá, vamos direto. Claudião, antes de mais nada, te queria só ter um overview de quem é a Netscope, qual o posicionamento, como que tá no mercado. Legal, pode deixar comigo. Bom, primeiro, só bom dia a todos, né? E eu queria agradecer a oportunidade e o convite para poder falar aqui de Netscope e da nossa parceria também, que é bem importante aqui para nós. Somos os caçulas, né? Mas a gente está bem otimista que não vão deixar de ser caçula em breve já, né? Com Legal. essas oportunidades que a gente já está criando aqui com vocês. Mas falando um pouco de Netscope, eu acho que muita gente já ouviu falar de Netscope, mas não sabe realmente a origem, por que que a Netscope surgiu, como ela surgiu, né? E basicamente a Netscope surgiu da ideia de duas pessoas, tá? Eles têm origem indiana, tá? E são especialistas em proteção de dados, tá? Então, assim, é uma empresa que começou a pensar em 2012 que os dados estavam começando a sair do mundo corporativo, daquela rede privativa, indo para a nuvem. As aplicações começavam a surgir em nuvem e você via esse movimento de dados começando a ir para a nuvem sem nenhum tipo de controle. Legal. Tá? Então a empresa surgiu com a ideia de se proteger dados de uma forma diferente nesse movimento dos dados para a nuvem. E com isso, os primeiros anos foi realmente de pesquisa, desenvolvimento, até se lançar uma solução de CASB. Tá? Então nós somos uns pioneiros no produto de CASB, que basicamente são produtos que olham os dados residentes dentro das aplicações em nuvem. Tá? Você citando exemplo, você tem hoje um Office 365, né? O OneDrive, você tem um Google Drive, você tem toda a parte de e-mail, seus dados lá dentro, e você precisava ter um controle maior para onde esses dados estavam indo, da onde eles estavam vindo, se eram dados confidenciais ou não, se eram dados que poderiam realmente ser acessados por qualquer pessoa ou não. Então, essa é a ideia que foi criada e surgiu a solução de CASB. Logo, a gente já assumiu a liderança de CASB no mercado, né? O quadrante mágico do Gartner para CASB. Só que, logo em seguida, nós tivemos a pandemia, né? E a pandemia mudou muito o cenário para todo mundo, né? Porque com a pandemia, nós tivemos um movimento, né, de uma transformação digital muito mais rápida, né? Você falou muito disso, mas as empresas tiveram que se reinventar, começar a dar acesso para os funcionários, as aplicações tiveram que mover para a nuvem de uma forma mais rápida para que seus clientes e seus serviços, seus clientes conseguissem acessar melhor seus produtos, serviços, e isso trouxe novos desafios quando você fala de segurança. E aí, nesse momento, várias coisas começaram a surgir, e principalmente o Gartner veio com uma nova metodologia, que criou essa metodologia chamada SaaS, né? Que uma forma de você falar assim, pô, o meu usuário, ele não está mais preso a uma rede corporativa Uhum. privativa. Hoje o usuário, ele está em qualquer lugar, ele está principalmente na casa dele, né? E as aplicações saíram dos data centers
próprios indo para a nuvem e o controle mudou completamente, tá? Então, a ideia do SaaS trouxe para a Netscope um desafio muito grande e uma grande oportunidade, porque a Perfeito. gente já veio desse mundo e levamos a nossa tecnologia para uma proteção maior do usuário, não importa onde esteja, e do dado, não importa onde ele esteja, e não importa o caminho que esse dado segue, ele precisa ser rastreado para você ter os controles e a proteção necessária, né? Então, baseando em tudo isso, nós levamos o nosso produto muito alinhado ao que o Gartner diz, né, sobre SaaS, e aí, assim, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né, hoje, mas aonde a gente chegou até hoje, né, foi realmente desenvolvendo uma solução alinhado com essa visão que o Gartner teve e de proteção realmente dos usuários em qualquer lugar, em qualquer. Legal. Beleza, bacana. E obrigado aí, Claudião. Obrigado, antes de mais nada, pelo overview. Acho que é legal da galera ter essa visão, porque eu falo por mim, né? Houve-se muito siglas diferentes, então tem SASE, tem SSE, aí a gente tem ZTNA, e tem CASB, não sei o quê. Sopinha de letrinha, É né? uma sopia de letrinhas. E o que nos motivou também a sermos parceiros Netscope? Primeiro, antes de mais nada, foi uma relação de parceria logo do início, né? Desde o start ali, a gente já percebeu que, assim como nós, a gente estava conversando mais cedo, né? É uma empresa que é muito técnica também, né? O que isso quer dizer no final? É um foco muito grande também na solução. Não é só entregar produto, mas é também enxergar o problema dos clientes e entregar, claro, junto com essa sopinha de letrinhas, mas entregando solução no final do dia, né? É a relevância que quer ter ali no final do dia, Exatamente. tem a questão da parceria ali, que eu não vou entregar um produto e vou esquecer. Acho que é um pouco daquilo que quando a gente levantou o porquê de Netscope, ou a gente identificou que ali a gente precisava de um player de SaaS dentro do nosso portfólio, a gente olhou, e aí o Luan junto comigo e com o Nathan, que é o líder da BU de Network Segurança aqui dentro da Populous, vamos para o mercado e vamos avaliar soluções. E a gente avaliou N soluções que a gente tem. E aí a gente olhou e falou, cara, a Netscope faz muito sentido. Pegamos feedbacks com clientes que já existiam, testamos a solução e no final do dia foi aquilo que você comentou, Luan. A gente precisa ter um entendimento que a solução é líder de mercado já há algum tempo. E é aquilo que você comentou, Cláudio. A gente tem ali um investimento muito grande. A gente trabalha, a Netscope trabalha desde a base dela, era CASB. Depois veio para ZTNA, SWG, DLP. Então tem uma evolução dentro do produto que a gente fala, é isso que a gente precisa para estar dentro do cliente, ser relevante e tudo mais. Perfeito, exatamente isso. E querendo ou não, a gente tinha uma lacuna a ser preenchida também dentro do nosso portfólio, né? Porque a gente sempre foi muito focado no usuário final e na experiência dele também. E o que começou a acontecer? Os nossos clientes começaram a pedir também com que a gente tivesse soluções de proteção com o mínimo possível de interação da ponta, né? E aí eu acho que é onde a Netscope vai muito bem e por isso que a gente também está apostando. Claro, a gente, para chegar numa conversa como a gente está aqui, não foi de ontem para hoje. Um jantar já decidiu, vamos ser parceiro. Não, a gente, é o que o Marlon comentou, a gente testou, validou. Claro que como um parceiro um integrador, né, Cláudio, você conhece bem esse meio, porque é um cara muito experiente do mercado também. A gente também leva o nosso nome junto com o fabricante, né? Com certeza. Nosso nome que está lá junto. Então, para a gente chegar onde a gente está aqui, foram vários testes, foram vários cenários que a gente levantou e muito focado nisso que eu comentei. Como que a gente entrega uma boa experiência para os nossos clientes e usuários de uma forma o mínimo possível, não interativa, mas que seja também fácil de ser implementado e que seja também, no final do dia, que entregue resultado, né? Que seja uma proteção eficaz, né? Então, bacana, legal. Acho que a gente contou um pouquinho da história que é importante, do porquê que a gente está com a Netscope e um pouquinho da história da Netscope também, né?
Perfeito, perfeito. E seguindo essa ideia, contou um pouquinho da história, acho que é interessante a gente ter entendimento de como que está a estratégia, como que a Netscope vê a questão de segurança hoje, que hoje a gente fala, o cenário pós-pandemia é algo que revolucionou. Na pandemia a gente tinha um único escritório, uma única filial, com 5 mil colaboradores ali dentro. Sim. E ali a gente teve 5 mil escritórios, 5.001, vamos dizer. E a gente tinha que controlar tudo isso. E agora a gente está num cenário pós-pandemia que a gente tem o quê? Hoje não tem mais só o presencial ou o remoto. Hoje a gente fala muito do híbrido. Então, a gente tem que proteger tanto quanto está dentro de casa, quanto está fora de casa. E muitas vezes, a gente conversando com clientes, a gente nota, Cláudio, que o cara fica na dúvida. Como que eu devo proteger? Cara, toda hora eu tenho que levar algum produto novo para o meu board. E a gente sempre fala que justificar segurança para as empresas é muito mais difícil. Que é sempre aquele ponto. Eu não vou impactar diretamente no faturamento, mas eu vou fazer com que o faturamento nunca pare. Algo nesse sentido. Assim, vocês comentaram várias coisas interessantes, né? Mas assim, entendendo um pouco, a solução da Netscope é uma solução disruptiva, né? Saiu daquela segurança tradicional, né, baseado em segurança de perímetro, segurança do endpoint, muito focado em appliances, em hardware, e a gente levou isso para uma segurança baseada em serviço, né? Você não tem mais um ativo, você tem um serviço que é prestado pela Netscope, um serviço de proteção de acesso, proteção de controle dos dados. Mas como que tudo isso funciona? O Luan comentou muito sobre a experiência do usuário, né? Isso é o foco de toda essa solução. Por quê? Porque quando você está hoje acessando a internet na sua casa, você tem uma experiência de acesso. Na hora que você continua na tua casa e quer trabalhar, você quer ter a mesma experiência, o mesmo tempo de resposta que você teria se você estivesse dentro da rede corporativa ou acessando qualquer coisa na internet. Isso é interessante mesmo, é verdade. Só que você agora, no meio do caminho, tem uma aplicação, uma solução que está inspecionando todo o seu tráfego. Tá? E a gente sabe de antemão que qualquer inspeção de tráfego causa uma latência maior. Você tem problema de performance, porque queira ou não, você está inspecionando o tráfego para poder liberar ou não aquele tráfego que você está tentando, aquela aplicação que você está tentando acessar. Então, para você manter essa experiência, existe toda uma infraestrutura por trás que foi criada pela Netscope, que é uma cloud privada Netscope. A gente não usa nenhuma cloud pública para isso, tá? Então, por quê? Porque quando o usuário tem um problema de performance, eu não posso chegar para o usuário e falar assim, não, eu vou ter que ver com a Amazon, com a Microsoft, com o Google, se eles estão tendo problema, porque assim, o usuário não quer ouvir isso. Ele quer que eu resolva o problema dele. Então, nós criamos uma infraestrutura hoje espalhada pelo mundo inteiro, tá, de data centers próprios, Netscope, e no Brasil, só no Brasil são 4, tá? Nós temos legal. 2 em São Paulo, um no Rio e outro em Brasília, que são pontos chaves de conectividade para o território brasileiro. Tá? Se você está no Nordeste, normalmente você conecta Brasília ao Rio de Janeiro. Se você está no Sul, você vem para São Paulo, né? Rio de Janeiro também ali, Brasília já conectando direto em Brasília. Então você precisa dessa conectividade para diminuir a latência, para você não ter que ter muitos ropes, muitos laços de conexão até chegar no meu data center para fazer uma inspeção para depois liberar todo esse tráfego. Com isso, você consegue entregar uma experiência muito melhor para o usuário, não importa onde ele esteja. Por quê? Porque o usuário sempre vai se conectar no data center da Netscope mais próximo a ele. Então, hoje você está em São Paulo, você vai conectar em um dos data centers de São Paulo. Mas se você viajar para os Estados Unidos, você vai conectar num data center dos Estados Unidos mais próximo, com a mesma política, com a mesma segurança, como se você estivesse aqui em São Paulo. Se você for para a Europa, da mesma forma. Se for para a Ásia, da mesma forma. Então, essa é a grande ideia. Você vai ter essa mesma experiência, não importa o lugar onde você está acessando. Não importa se você está na sua casa, no aeroporto, numa cafeteria, ou mesmo dentro da rede corporativa. E o que é interessante em tudo isso é linkar isso com SaaS, né? Por que a gente fala tanto de SaaS? Só para a gente explicar um pouco melhor. Isso é
é uma arquitetura, né? Não é um produto. SaaS não é um produto, é uma arquitetura. É uma arquitetura baseada em dois pontos importantes. Uma é baseado nas funcionalidades de segurança, que nós chamamos de SSE, tá? Que é Security Service Edge, que é segurança próximo da borda, próximo do usuário. E o outro é a parte de networking. Tá? Por quê? Porque networking é importante. Porque se você está dentro de uma empresa, não importa se é um escritório remoto ou se é a própria matriz, normalmente você tem links de conexão com a internet. E você exige certas priorizações de tráfego, muitas vezes para acessar uma aplicação, por exemplo, um SAP, um Salesforce ou mesmo um Microsoft, você acaba priorizando um tráfego em detrimento a outros tráfegos de internet para você continuar tendo uma boa experiência. Então, a parte de network é muito importante dentro de uma metodologia, de uma arquitetura SaaS, né? Nós começamos a trabalhar muito mais forte, primeiramente, o SSE, que é a parte de segurança. O que compõe o SSE? Perfeito. Acho que esse é um ponto, acho que você ia me perguntar sobre isso. Exatamente. Estava dentro do roteiro. Exatamente. Então, assim, e o que compõe o SSE, né? Nós falamos de CASB, né? Nós falamos... Mas o SSE ele é composto de vários produtos que a gente já conhece tradicionalmente. Você tem Firewall, só que é um Firewall de nuvem. Você tem DNS, proteção de DNS. Você tem a parte de DLP. Tá? Você tem a parte que é o core de toda a solução, que é o proxy. Tá? Principalmente. Você tem a parte de ZTNA também, né? Nós vamos falar um pouco separado sobre isso, que esse é um ponto bem importante. Tá? Mas, quando a gente fala que o proxy é o core, por que isso é importante? Porque hoje você tem que ter um controle de acesso do usuário à aplicação. Tá? Esse controle de acesso não é simplesmente dizer se ele pode acessar aquela URL ou aquele site. Tá? Controle de acesso hoje, você está falando de uma aplicação. E uma aplicação hoje não é simplesmente assim, você pode acessar o YouTube ou não pode acessar o YouTube. Perfeito. O YouTube hoje ele é composto, você tem vários componentes dentro. Você tem canais, Sim. Você pode comentar, você pode dar um like, você pode dar um dislike, né? E a segurança tradicional não chega nesse nível de controle. É que antigamente a gente falava, sem querer revelar um pouquinho a idade e o tempo de mercado que a gente tem, mas a gente fala daqueles proxies mais antigos, até do Squid lá no passado e tudo mais, ou você pode acessar a URL ou você não pode. Exatamente. Agora não, agora a gente está falando que dentro daquela URL eu tenho ações. Que dentro do YouTube eu posso deixar meu usuário dar um like ou não. Dentro do WhatsApp eu posso deixar ele fazer o upload ou não. E pode até hoje, dentro de um WhatsApp, você tocou um assunto bom, o WhatsApp é um canal peer-to-peer criptografado, mas eu posso pegar, se tem um documento passando dentro desse canal, eu posso descriptografar esse documento e analisar se aquele documento pode ou não passar pelo WhatsApp. Hoje a gente já consegue fazer esse tipo de coisa. E além disso, você tem outros tipos de controles, instâncias dentro de por exemplo, de uma AWS. Você tem hoje desenvolvedores. O desenvolvedor pode faz o trabalho, ele cria uma instância, apaga uma instância, deleta, copia, ele faz o que ele quiser, mas ele pode fazer isso, tá? Ele pode fazer esse tipo de trabalho. Então hoje você consegue fazer controle sobre o que o desenvolvedor pode fazer dentro, por exemplo, da AWS. Você tem vários controles de todas as instâncias e tudo que é permitido ou não para aquele desenvolvedor. Eu vou dar um exemplo até mais simples para todo mundo entender. Hoje você tem o LinkedIn. Tá? Você conhece alguma empresa que bloqueia LinkedIn? Eu conheço. Bom, eu gostaria até mas normalmente todo mundo libera, né? É um portal de business, né? De você comunicar pessoas e tudo mais. Agora, você já imaginou que o LinkedIn pode ser uma fonte de vazamento de informação? Total. Porque você pode anexar um documento e te mandar um documento por dentro do LinkedIn. Quem controla isso hoje? Perfeito. Tá? Hoje a gente vê muito casos como o ChatGPT, né? Que é a inteligência artificial hoje está aí, todo mundo quer utilizar e a gente não tem controle disso. E aí você tocou num ponto que é agora adicional, né? Dentro do componente SSE, que é a parte de inteligência artificial, principalmente generativa, né? O Gen AI. Que hoje
as empresas têm aquela grande dúvida se libera, se permite, se não permite, se bloqueia. Se bloquear, você está tirando a criatividade das pessoas, está limitando a possibilidade de melhorar a produtividade da empresa como um todo, criar novos negócios. Só que você tem, ao mesmo tempo, um grande problema de vazamento de informação através do GenAI. E você não sabe hoje se aquela aplicação que você está liberando, se ela tem um risco potencial ou não para o teu negócio, tá? Então, assim, hoje não basta você simplesmente bloquear ou liberar. Você tem que saber o que aquela aplicação faz e se você pode levar informações sensíveis ou não para aquela aplicação. Eu posso, por exemplo, pegar um documento... por exemplo, um documento que está formalizando uma compra de uma outra empresa, só que o advogado falou, eu vou melhorar o texto no chat GPT. E você está vazando uma informação dentro do chat GPT de algo que é extremamente confidencial, dando um exemplo. Tá? Você pode pedir para melhorar um vídeo hoje, fazer coisas, mas dentro com fotos ou com imagens, né, de coisas que são extremamente confidenciais. Tá? Você vai colocar uma apresentação para ser melhorada ou criar uma apresentação nova com informações também dentro da apresentação que não deveriam. Mas quando eu falo de vídeo, imagem, hoje como é que você consegue saber se dentro daquela imagem não tem informações que são confidenciais, insensíveis dentro de uma imagem? Então, você extrapola hoje o GenAI para uma complexidade muito maior e que exige esse tipo de controle que as soluções tradicionais não tinham capacidade. Perfeito. Tá? Eu acho que esse é um ponto muito legal, Cláudio, que você comentou, que é exatamente isso que a gente busca. Aqui eu estou me colocando na cadeira cliente, é o que a gente busca. É uma evolução do mercado corporativo acompanhando as evoluções do mundo tecnológico como um todo. Né? Você deu até um exemplo que eu acho muito interessante, que é assim, se a gente for buscar há 15, 20 anos atrás, dentro da empresa, geralmente eu tinha um computador que em casa eu não tinha computador, né? A gente não tinha computador em casa, que dirá celular e tudo mais. Então, de certa forma, isso dava uma tranquilidade para a empresa de saber que ali existe uma tecnologia que não tem comparativo com melhor ou pior, só tem ali, ponto. Quando a gente fala da evolução, hoje em dia, que é o que você comentou, em casa eu tenho internet de alta velocidade, eu tenho computadores super potentes, só que eu tenho um desafio dentro da empresa que eu não tenho como correr, que é aplicar segurança e proteção, certo? Perfeito. Isso custa, ou tempo, dinheiro também, tudo mais, mas custa, né? E em casa eu não tenho isso daí. Então, o acompanhamento da tecnologia, falando da Netskope, acompanhar a evolução é muito exatamente sobre isso, né? Porque a tecnologia, ela precisa acompanhar também o atacante e também o efeito malicioso da coisa, né? Porque senão você tá ali bloqueando sim ou não. O YouTube, que a gente deu exemplo. Tem conteúdo lá corporativo hoje em dia, é muito comum a gente ver isso. Assim como o LinkedIn se conecta com pessoas, é uma rede social e tudo mais. Não dá para ser 880, né? Não dá para eu bloquear ou só liberar. A segurança hoje, ela não pode ser mais Sim. a base de ferro que a gente fala antigamente, né? Hoje ela tem que ser muito contextual. Eu tenho que avaliar o usuário e o entendimento. Ele pode acessar o OneDrive? Pode. Mas o da empresa, a instância pessoal dele, ele não pode. Então, tudo isso a gente... E isso que eu acho interessante, que para mim é o grande barato, né? É de adaptar também a evolução. Não dá pra gente ir contra a facilidade de um chat GPT. Não dá pra gente falar que o WhatsApp não é mais utilizado dentro da empresa. Vou tirar o WhatsApp. Muita gente trabalha com o WhatsApp. Legal, tendo isso em vista, Luan. O que a gente faz? Como a gente resolve? Poxa, a gente precisa contar com soluções que entendam que se a gente tira isso, a gente afeta a produtividade. Por isso que a gente fala tanto de... tudo bem, a Netskope... Você pode até me corrigir. A Netskope é uma empresa de segurança, focada para segurança. 100% segurança. Mas que também não pode esquecer a experiência do usuário, não pode esquecer que no final... Isso faz parte do processo de segurança, né? A segurança hoje, ela tem que fazer parte do negócio.
ela não é mais, como você falou, aquela segurança que é punitiva, né? Ela tem que fazer parte do negócio. Então, quando você fala da experiência, a experiência é o negócio da empresa. Então, ele tem que fazer parte do negócio, mas protegendo hoje, né, não só de vazamento de informação, mas controlando o que o usuário pode ou não pode fazer, mas principalmente se ele está trazendo também malware, se ele está acessando sites de phishing, por exemplo, né, sites, né, clonados, se ele está vazando algum tipo de senhas, de credenciais. Então, isso é extremamente importante, você ter esse tipo de controle. Por quê? Porque o tráfego passa pela nossa infraestrutura. Então, a gente tem que saber o que aquele usuário está fazendo e proteger aquele usuário. E um detalhe interessante é que muitas vezes, quando eu falei do punitivo, o punitivo hoje ele não funciona mais, tá? Porque você não educa o usuário. Tá? O usuário hoje ele precisa ser educado em tempo real. Aquela história assim, eu tenho que fazer campanhas de conscientização de segurança dentro da empresa, ok, isso é válido, continua valendo, tá? Mas a pessoa sai daquela sala de aula, no minuto seguinte, muitas vezes ele está sofrendo um phishing, ele vai acabar clicando num link porque ele acha que era real, e mesmo tendo passado por todo um processo de conscientização dos perigos, por exemplo, de um phishing. Tá? Então, a segurança hoje ela tem que ser em tempo real. Então, o que eu quero dizer? Na hora que você clica num link de phishing, e se a gente identifica o potencial de risco daquele site, mesmo que não seja um phishing totalmente identificado, né, conhecido, mas tem um potencial de risco. Então você vai levar para o usuário dizendo, olha, você está tentando acessar um site que foge da nossa política de segurança. Tá? Esse site pode conter riscos XYZ, que pode afetar suas credenciais e a informação que você vai trafegar. Se você desejar continuar, justifique. Isso é muito da hora. Continue. E clique aqui para continuar. Existe uma estatística que 70% dos casos o usuário desiste. Repensa, né? Ele repensa. Quando ele tem que tomar ação e falar, cara, eu quero ter o quero... direito de acessar. Exatamente. Eu não consigo bancar o meu direito enquanto usuário. Então, se você não está bloqueando, você está deixando que muitas vezes ele realmente precisa acessar aquele site por vários outros motivos. Mas você educa o usuário se realmente mostra que aquilo tem um risco para a empresa. Tá? Existem formas, muitas vezes, se você está acessando um site que nunca foi acessado pela empresa, ou se é uma aplicação desconhecida, você pode fazer com que ele acesse de uma maneira, de um browser isolado, a gente chama. Tá? Ele abre uma instância isolada para que você não traga nenhum tipo de malware para dentro da máquina dele. Ele fica isolado dentro daquela instância, ele acessa e depois a instância morre e tudo que estava lá dentro morre junto com a instância. Então, evita que você traga um malware através de algo desconhecido, mas você deixa acessar. Você não está bloqueando o acesso. Maravilha. Outras possibilidades, não só de sites, mas imagina o seguinte, hoje você tem um CRM que é um Salesforce. Tá? Você é oficial da empresa. Mas o funcionário está tentando acessar um outro CRM, Microsoft que seja, entendeu? Você sabe que não é o CRM oficial da empresa. Você abre uma instância também para o usuário dizendo assim, olha, esse CRM não é o CRM oficial da empresa. Tá? Justifique o porquê que você quer acessar e continue. Ou se você realmente precisa acessar, isso precisa de uma licença corporativa. Abre esse formulário e faça uma requisição de compra de acesso a essa aplicação. Tá? Para que isso entra muito no caso de Generative AI, porque você não conhece, mas você tem que ter uma assinatura para poder usar, e aí o funcionário muitas vezes paga para aquela assinatura, ou ele pede para o diretor dele, para o gerente dele comprar, e a empresa acaba tendo um monte de Shadow IT, né, que a gente chama, né? E agora não é mais Shadow IT, a gente chama de Shadow AI. Tá? Porque você tem um monte de Generative AI que desconhecido dentro da empresa, mas você pede para que aquilo seja autorizado, aquela compra, através de uma ferramenta desse tipo. Então,
a experiência do usuário é muito importante em todos os sentidos, tá? Não é só na performance, mas nessa forma da educação do usuário, do que ele está acessando, e nos controles que esse usuário pode ter no dia a dia para acessar as aplicações. Legal. Ô, Cláudio, eu acho que seria legal a gente falar também, e acho que o Marlon pode contribuir bastante com esse tópico, quando a gente fala de SaaS, a gente tem o SSE, que são as verticais de segurança que a gente está comentando, e tem a parte de networking, como que a gente fecha essa arquitetura, falando um pouquinho de networking também. Claro, a gente está aqui com muita gente que já conhece, a gente lançou algumas perguntas aqui para entender o público, então tá meio a meio, tá? A galera falou que conhece, metade falou que não conhece, mas como a gente está no start e na primeira, vamos também dar um overview de como a Netskope se posiciona e o que tem de soluções, de ferramentas para fechar a arquitetura, vamos chamar assim, de SaaS, né? Perfeito. Então, assim, a gente estava falando primeiro do SSE, que são todos esses componentes de segurança que estão atrelados a um proxy, né? Como eu comentei. Então, você tem um proxy, faz toda a parte do controle de acesso, você tem integrado DLP, você tem Firewall de camada 7, você tem DNS Security, você tem um CASB, que basicamente cuida de dados em repouso, né, que estão nas aplicações. Então, você tem esse controle dentro do SSE. Aí, quando a gente pensa em networking, nós temos dois pontos. Nós temos a parte do Zero Trust Network Access, tá? E nós temos uma parte de SD-WAN. E por que o SD-WAN? O SD-WAN tradicional é o SD-WAN que faz o quê? Ele faz não só balanceamento dos links, né, mas ele faz a priorização de tráfego. Otimização da rota e tudo mais, tá? E isso é muito importante para melhorar a experiência do usuário também. Só que quando você fala de SD-WAN hoje, o SD-WAN tradicional, ele também carrega componentes de segurança que estão nos escritórios remotos, principalmente onde esse SD-WAN está instalado e configurado. Só que a gestão de segurança desses SD-WANs passa a ser um pouco mais complexa, porque cada unidade muitas vezes precisa de uma política diferente, ou aqueles equipamentos não suportam colocar muitas funcionalidades de segurança. Eu vou dar um exemplo simples. Existe algum SD-WAN que consegue fazer SSL decryption? Hoje, 90% do tráfego na internet hoje é criptografado. Tá? Então você não consegue nem inspecionar, o SD-WAN não vai fazer esse tipo de inspeção. Então a ideia do SaaS é trazer essa experiência do SD-WAN para dentro de uma única plataforma que não importa por onde você está acessando, mas tudo chega nessa nuvem de segurança que vai descriptografar um tráfego, que vai analisar aquele tráfego. Então você leva aquela inteligência de segurança de um SD-WAN para dentro dessa nuvem, com uma única política para aquele usuário. Então não importa mais onde o usuário está. Se ele está dentro do escritório da rede principal, né, do headquarter da empresa, se ele está no escritório remoto, se ele está na casa dele, a política tem que ser a mesma, a forma de proteção tem que ser a mesma, e você vai ter uma única interface para configurar tudo isso. Facilita muito a administração do dia a dia. Eu acho que esse é um ponto bem legal quando a gente lê relatórios de Gartner, de Forrester, até propriamente dito avaliações do IDC ali, que eles falam? A consolidação de um único fabricante dentro da empresa, porque geralmente o que acontecia? Eu tinha um player de SD-WAN, eu tinha um player que entregava ali meu proxy, aí eu tinha alguém que fazia meu CASB, eu tinha alguém que fazia meu DLP. 4 vendors para 4 soluções. E nada era integrado. Era tudo uma única console para cada um, e ali a gente tinha uma grande dificuldade de administração. E quando a gente começa a olhar para o conceito de SaaS, a gente tem o quê? Eu concedo acesso à aplicação, mas eu sempre pergunto, concedo acesso a quê? De que forma? E aí vem a parte de SSE para complementar, e a gente traz toda a parte de segurança ali junto. E essa consolidação é interessante, né? Quando a gente olha para a Netskope em si, já era líder de SSE 4, 5 anos, líder de mercado. Isso. E agora foi líder de SaaS também, trazendo isso para dentro do portfólio. Acho que é muito interessante a gente falar porque, cara, eu tenho todos esses acessos.
Eu tenho o meu controle de CASB de aplicações SaaS. Eu tenho minha aplicação, o meu SWG que protege ali na camada de proxy, falando Sim. mais a linguagem convencional. Tem meu DLP. E essas informações, estando em um único lugar, eu consigo direcionar elas para o meu CIEM, ou eu posso ter um próprio dashboard dentro da solução, né? E essa questão, e a gente linka muito hoje, Luan, isso com a questão da observabilidade. Beleza, eu controlo o perímetro, eu entrego a aplicação, eu controlo o que o meu usuário pode acessar, mas e a minha observabilidade em cima disso? Eu tenho ou não? Esse é outro ponto bem importante, né? Eu gosto sempre de falar que você não consegue proteger aquilo que você não vê, tá? Então, assim, o básico de uma solução como essa é visibilidade do que está acontecendo. Você tem que saber o que o usuário está acessando, de que forma ele está acessando, que tipo de aplicação, que tipo de atividade ele está fazendo dentro daquela aplicação. Você comentou, por exemplo, ele está acessando lá um Google Drive corporativo, mas não pode acessar o Google Drive pessoal. De repente até pode, mas você não pode deixar que o documento que está no Google Drive corporativo vá para o Google Drive pessoal. Cara, isso tá? é muito... Então, esse é o ponto. Então, você ter esse tipo de controle, mas você saber que isso está acontecendo. Granularidade, né? Então, quando você olha para aquele funcionário, você sabe tudo o que ele fez. Você sabe todos os acessos, o que ele fez, que tipo de ação que ele tomou em cada aplicação. Tá? Isso é importante se você está procurando um vazamento de informação, se você está procurando uma atividade não muito coerente daquele funcionário, ou até coisas simples. Tá? Nós já pegamos casos de ter... funcionários que estão trabalhando em casa, mas tem acessando 4 horas por dia o Netflix. Tá? Netflix é streaming. Uma coisa é você falar que ele deixou um Spotify ligado para ouvir música. Tá? Outra coisa é falar que eu deixei o Netflix em segundo plano e estava trabalhando. Você não vai assistir um filme e trabalhar ao mesmo tempo. É uma coisa um pouco complexa isso aí, né? Você vai ouvir o filme, né? Não dá, né? Então, assim, então você começa a ver produtividade também do funcionário, e não só isso. Da onde ele está acessando? Tá? Teve um caso de uma empresa que começou a perceber um funcionário fazendo muitas conexões do Canadá. E ele foi contratado para trabalhar aqui no Brasil, não no Canadá. E aí eles foram atrás, bom, ele está de férias e está acessando o Canadá, pode ser, né? Mas foram atrás, através da visibilidade, tava, né? descobriram esse tipo de acesso, né? Que estava acessando um data center nosso no Canadá, a partir de um funcionário brasileiro, né? E aí começaram a ir atrás, perguntaram para o RH se estava de férias, não estava, foram atrás, e aí chegaram no funcionário. Mas eu mudei para o Canadá. Mas mudou para o Canadá, mas você não avisou ninguém? Não, é que minha esposa foi transferida para o Canadá e eu vim junto com ela e agora vou trabalhar do Canadá. Então, mas você deveria ter avisado o RH, sim, porque pelas leis trabalhistas brasileiras, você foi contratado para trabalhar no Brasil. Para você trabalhar no Canadá, você tem que mudar o regime de trabalho. Claro. Entendeu? Então, assim, ele acabou sendo demitido por causa disso, né? Mas descobriram através de visibilidade uma ferramenta dessa. Isso é segurança? Muitas vezes porque o RH muitas vezes pede para a área de segurança certas informações. Tem pessoas sendo monitoradas, tem pessoas... Tudo é possível, né? Então você precisa ter essa rastreabilidade do que está acontecendo, do que ela está fazendo, e isso, a visibilidade te traz toda esse tipo de informação. E a gente quebra um pouco, é importante você tocar nesse ponto, que a gente quebra um pouco aquele contexto de segurança para segurança. É segurança para o negócio. É entendimento. É entendimento que eu tenho que atender outras áreas clientes. Eu preciso levar segurança para o RH. Eu preciso levar segurança para o meu time de compliance quando eu estou falando de LGPD, por exemplo, que foi aprovado em 2018, mas entrou em vigência em 2020. E a gente precisa ter entendimento que, da mesma maneira que as soluções de segurança elas vêm evoluindo, os ataques também vêm evoluindo. Hoje em dia, ransomware teve o boom pós-pandemia. Hoje ele já não é mais o top ataque. A gente for analisar ali, a gente vê que o quê? Vazamento de dados causam muito mais problemas hoje para as empresas do que propriamente dito um ransomware. E ali a gente tem que atender a parte de compliance, atender o time de RH,
Tenho entendimento que o time de financeiro ele precisa ter algumas coisas mais ajustadas para ele também. E a gente ser muito criterioso e granular nesse sentido. Quando eu conheci Netscope, uma coisa que eu achei muito da hora o EBA é um negócio sensacional. Que é o quê? Eu consigo determinar, a plataforma já determina o score do usuário. Então eu sei que a Juliana do RH, ela tem um score de 63%. Cara, tem alguma coisa errada naquele usuário. E eu já sou orientado a trabalhar naquilo que a solução já me aponta ali. Então acho que isso é um ponto. Você tocou... Com contexto, baseado em contexto, né? E isso linka para uma coisa bem interessante, que é a visão do Zero Trust, tá? Todo mundo fala da Zero Trust, mas o que é confiança zero, né? A confiança zero é você, teoricamente, desconfiar de tudo, tá? Então, se você pensar a vida de uma conexão, ela começa desde um usuário, tá? O usuário se conectando com uma credencial, né? Se conectando através de um dispositivo, tá? Vamos voltar um pouquinho. É um usuário com uma credencial válida, certo. Tá? Que também tem um score do passado dele, porque ele pode ter feito coisas no passado que diminuiu esse score dele, tá? Acessando de uma determinada máquina que pode ser autorizada ou não pela empresa, certo. Tá? Se ela for autorizada, ele tem um score melhor. Se ela não for, ela tem um score pior. Tá? Acessando uma aplicação autorizada ou não pela empresa, tá? Também o score muda. Tá? Com um dado sensível ou não, tá? Que o score desse dado muda. Para no final de tudo isso, você vai ter um score que para dizer se aquela pessoa pode ou não acessar aquela aplicação. E não quer dizer que você vai bloquear totalmente. De acordo com o score, você pode deixar ele visualizar, mas ele não pode fazer download, upload, ele não pode fazer nada, porque o score está abaixo do recomendado para aquele tipo de aplicação. Isso é o Zero Trust, é você criar, você ter uma forma de acessar a aplicação com a maior segurança possível, mesmo sem você conhecer todos os fatores, mas baseado no score que cada componente nessa comunicação tem até chegar na aplicação e nos dados. Perfeito. Entendeu? Assim, tentando fazer um mapa mental aqui, daria pra gente... Vocês me corrijam, a ideia é só provocar mesmo. Daria pra gente falar aqui essa parte que compõe o SaaS como um todo, né? Então a gente falou de ZTNA e um pouquinho sobre... Nós nem falamos de ZTNA ainda, precisamos falar um pouquinho mais de ZTNA. Boa, vamos entrar logo na sequência, mas eu queria fazer um mapa mental assim. ZTNA, junto com SD1, eu tô falando da etapa antes e durante o acesso, né? Depois que eu concedi, aí eu aplico o SSE para saber o que está saindo e como eu controlo, ou não? Ou essa analogia não funciona muito? Em parte, sim. A gente tem ali a parte de acesso, ela vem antes. Ela entra muito na camada ali do SD1, na camada de acesso do usuário, de onde ele está vindo. Mas a gente tem casos de quando o usuário já está dentro, eu não pratico propriamente o ZTNA. E quando ele está fora, eu vou aplicar e aí eu faço a leitura desse contexto, nesse sentido. E um ponto interessante que o Cláudio tocou é o quê? A gente tem ali as informações que são sensíveis. O cara está expondo alguma informação que é sensível ou não. Qual que é o tipo de movimentação que ele está fazendo? E só para trazer um gancho, a gente consegue, com o Netscope, definir o que é sensível para cada negócio. Eu não tenho um template. Isso aqui é sensível. Muitas vezes, a gente brinca que CPF já não é mais uma informação sensível. Que você jogar no Google o nome da pessoa, vai trazer o CPF dela. Então, a gente... Mas o CPF, desculpa te cortar, mas o CPF, ele está dentro do LGPD. Exato. Então, aí você entra no problema de compliance, né? Porque hoje, aqui no Brasil, o LGPD, todo mundo tem que seguir essa regulamentação. Hoje, dentro da nossa solução, você já tem o LGPD intrínseco na solução e automático. Então, se você estiver mandando um e-mail, o e-mail tiver um CPF, se o e-mail tiver um conteúdo, por exemplo,
nome, endereço, telefone, você pode cair dentro de uma suspeita de vazamento de informação baseado no LGPD. E isso é automático na ferramenta. Lógico, você pode desabilitar se você quiser. E mesmo que isso esteja dentro de uma imagem, imagina que você tira uma foto de um cartão de crédito. O número está ali do cartão de crédito, mas você não sabe. Você pode identificar que aquilo é um cartão de crédito e pode cair dentro de uma regra de LGPD, por exemplo. Tá? E dentro da visibilidade vai mostrar, olha, esse usuário mandou um e-mail que tinha uma foto que tinha um cartão de crédito dentro daquela foto e mandou e-mail para tal domínio, para tal pessoa. Você tem toda a rastreabilidade do que aconteceu naquela suspeita. Então, até para o LGPD, quando você tem auditoria, você consegue mostrar a auditoria de tudo aquilo que você controla dentro da empresa baseado em LGPD, por exemplo, desse tipo de acesso. E uma coisa que é bacana, falando legislação, Cláudio, eu atuo no Brasil, mas eu tenho colaboradores que estão na Europa. GDPR também já é incluso também. Ou de saúde, RIPA também PCI, já está incluso. RIPA, o que você precisar já está lá dentro da plataforma. Perfeito, pronto, tá? perfeito. Então a gente pode pensar que a Netskope auxilia na jornada da empresa ficar em compliance com os principais e com LGPD de quebra também. Exatamente. Não vamos falar que resolve, né? Porque senão a turma vai falar, não, bora, a gente vai ficar feliz. Tem também toda uma parte processual também e tudo mais, né? Porque quando a gente fala especificamente desses temas de GDPR e LGPD, a gente sabe que também existe conscientização e, enfim, as soluções, elas são motores ali, proteções que a gente impõe, né? Legal, bacana. Vamos aprofundar um pouquinho o ZTNA, que eu acho que, como a gente cobriu bem a parte de segurança, ZTNA, talvez trazer algum caso que tenha sido emblemático. Tem um ponto legal de ZTNA que eu queria comentar, é o seguinte. O ZTNA, todo mundo fala assim, o ZTNA veio para trocar a VPN tradicional, tá? Quando a gente pensar hoje, principalmente por causa da pandemia, todo mundo acabou tendo uma experiência de VPN. Tá? Sim. Era um agente instalado na máquina, que tinha que conectar num servidor para você poder ter um acesso à rede corporativa através da sua máquina. Tá? O que acontece se a gente trouxer isso para o cenário atual? Continuando usando a VPN. A aplicação, muitas vezes, ela não está mais dentro do data center. A aplicação está na nuvem. Tá? Só que para acessar essa aplicação na nuvem, a empresa tem que continuar tendo os controles de acesso para aquela aplicação. Então você continua tendo a VPN para ir até a empresa, para se conectar num consultador VPN, passar lá por todos os controles, Fire e tudo mais, para chegar numa aplicação que está na nuvem. Perfeito. Pior experiência do usuário, e muito, aumenta a latência, e os controles tradicionais não conseguem mais chegar no nível que nós falamos de saber o que o usuário pode fazer dentro da aplicação. Tá? Então, assim, isso daqui não resolve mais totalmente o problema. Outro ponto do VPN. Quando você se conecta a uma VPN, você está dentro de uma rede. E você pode ter movimento lateral dentro dessa rede. Eu trago o cara para dentro da minha infra. Se aquela máquina, por acaso, tem um malware, um ransomware, ele pode ter um movimento lateral dentro da rede a partir do momento que você conectou na VPN. Tá? Esse é um outro problema da VPN. Mais um problema, né? Quantas vezes você já tentou conectar na VPN, abre a gente, conecta, não vai. Muitas vezes a empresa tem 2, 3 servidores. Então troca o servidor de VPN, coloca um outro, aí o outro vai. E aí, assim, você fica um tempão tentando conectar na VPN até conseguir. E quando não consegue trabalhar, porque sem VPN eu não trabalho. Tá? O conceito do ZTNA veio para acabar com tudo isso. Porque o ZTNA, basicamente, eu vou levar o usuário para a aplicação. Esse é o conceito do ZTNA. E a aplicação vai estar na edge ali da Netskope, né? Exatamente. Então, primeiro, você simplesmente, por exemplo, um notebook, né, um laptop, você abre o laptop, você está conectado. Sim. Tá? Automaticamente. Sim. Tá? Na hora que eu acessar aquela aplicação, ele vai passar pelo nosso data center, vai validar e vai liberar aquele acesso ou não àquela aplicação. Eu não preciso mais me conectar a concentrador de VPN. Eu não preciso, eu protejo contra movimento lateral, tá? E eu consigo levar rapidamente o usuário para a aplicação
inserindo os conceitos de Zero Trust, por isso que é Zero Trust Network Access, tá? Para poder realmente validar aquele acesso do usuário à aplicação. Então, se a gente extrapolar todo esse conceito de SaaS, ZTNA, SSE, imagina uma empresa. Eu tive um cliente que falou assim: eu tenho um objetivo aqui na minha empresa. Eu não quero ter mais data center. A minha empresa vai ter antena de Wi-Fi e todas as minhas aplicações vão estar na nuvem. Estamos trabalhando para isso. Eu já tenho mais de 90% das aplicações já estão na nuvem e a gente tem um prazo de migrar tudo para ter 100% na nuvem. Porque aqui na empresa vai ser só antenas Wi-Fi com uma conexão para a internet. Porque o usuário ele vai estar na casa dele, no aeroporto, na lanchonete e dentro da empresa vai ser internet. Perfeito. É o mesmo tipo de acesso. Isso é o SaaS extrapolado ao extremo, entendeu? Você levar o usuário para a aplicação, mesmo dentro de uma rede corporativa tradicional, tá? Você está levando. Então, esse é o grande conceito disso que a gente está ofertando hoje para o mercado. Por isso que no começo eu falei que é meio disruptivo, né? Porque você quebra um monte de paradigmas, né? Você fala, pô, mas eu não preciso mais ter toda aquela infraestrutura de rede que eu preciso. Eu conheço empresas hoje, principalmente as empresas digitais, aquelas que nasceram já fintechs, startups, que já são assim. Tá? Eu visitei uma empresa, o cara falou: deixa eu te mostrar meu data center aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui no data center, o data center dele ficava embaixo de uma escada. Tá? Tinha um rackzinho de 1 metro de altura que tinha só uns concentradores de Wi-Fi e o modem lá para conectar na internet e acabou. Era esse o data center do cara. Assim, o resto era tudo antena Wi-Fi espalhada pela empresa. Interessante, bom exemplo. E um ponto interessante, quando a gente fala que é disruptivo, eu escuto falar de VPN e me dá até alergia. Ainda mais quando alguém me fala que VPN é segura. A gente tem isso muito intrínseca aqui, até pela origem da Populous e tudo mais, mas e aí a gente entra num outro ponto que você tocou, que eu acho que ele é fundamental, quando eu estou na aplicação SaaS, eu estou entregando SaaS para o meu colaborador, para o meu usuário, eu estou seguro? Eu não tenho mais infra, mas isso não quer dizer que infra não esteja seguro. Exatamente. Porque a gente tem a aplicação ali, eu tenho que conceder o acesso, eu tenho que ter um perímetro ali, determinar formas de acessar e o que o usuário pode fazer. Que eu acho que o grande ponto que a gente tem hoje é o problema de segurança em si, Zero Trust também, que a gente fala. O quê? Eu não confio em nada. Então, usuário Luan. Que ação o usuário Luan pode tomar dentro da minha aplicação? Isso vem lá do passado. Quando a gente tinha os RPs, a gente falava: o usuário não pode consultar tabela tal. Então isso a gente trouxe para o mundo de segurança também. Exatamente. Se você pensar num equipamento, pega o seu notebook aqui, né? Imagina que você tem um dado sensível aqui dentro do notebook. Enquanto ele não sair do notebook, não acontece nada com ele. Tá? O dado está protegido. Está dentro do seu notebook, mas está protegido. O que é sair o documento? O primeiro lugar que você pensa é sair pela rede, né? Sair para a internet. Sair... É o primeiro lugar que você vai inspecionar. Mas ele pode sair por um pendrive, ele pode ser por uma impressora, ele pode ser por um Bluetooth. Então, assim, você também tem que ter alguns controles da máquina por onde o dado pode sair. Tá? Mas fora isso, enquanto o dado está dentro da máquina, não tem um risco grande de vazamento daquele dado, né? Então, essa é o grande mudança de paradigma um pouco quando você pensa em toda a proteção de endpoints também, né? Que você quer fazer toda uma varredura na máquina, que é muito pesado para a máquina sendo... Hoje, quando você instala um agente da Netskope, por que tem um agente na máquina? Basicamente, o agente é para te levar para o meu data center. Ele só faz isso. Certo. O agente é extremamente leve. Então, por que você melhora a experiência do usuário? Você melhora desde a máquina do usuário, porque você não tem grandes consumos computacionais na máquina do usuário. Porque eu não preciso me preocupar. Eu estou me preocupando com a conexão do usuário para o dado que está saindo da máquina, mas eu não preciso ficar fazendo varreduras na máquina, constante avaliação na máquina, que consome muito recurso do equipamento. E muitas vezes a gente vai entregar uma aplicação, mas a aplicação em si, ela está executando
na edge da Netscope, Isso. ou então tá ali na plataforma SaaS, ela não está sendo executada na máquina do usuário. Então eu não preciso mais de 16 GB de RAM para o meu usuário final, por exemplo. Exatamente. Legal. Eu não preciso fazer todo o controle de aplicação na máquina do usuário, Bacana, do acesso. Tá? Eu acho que deu pra gente dar um overview geral sobre, principalmente, conceito, não só produto, né? E eu queria saber o seguinte, Claudinho, lógico que a pergunta é retórica, mas para que a gente também deixe registrado e possa fomentar isso, verticais, onde a Netscope atua, varejo, financeiro, saúde e tudo mais. Acho que não é o caso da gente trazer um caso de uso, tá? Mas como que a Netscope opera em termos de verticais? Onde eu quero chegar? Atende todo mundo? Existe um público específico? A gente falou de performance dos usuários e ao mesmo tempo segurança. De repente a gente fala assim, vamos pensar o pessoal que está assistindo a gente aí, ouvindo a gente. Fala, poxa, e se eu colocar a Netscope para resolver de repente um problema de performance inicialmente e de quebra eu começo a aplicar regras de segurança que hoje eu também não tenho? Acho que dá um panorama geral de verticais, esses casos de uso e para quem que a Netscope pode ser emplacado, né? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, a gente atende qualquer vertical, tá? Qualquer necessidade. Desde que o cliente realmente tenha uma necessidade de conexão remota a uma aplicação em nuvem. Ah, mas a aplicação pode estar dentro do meu data center? Pode também. Existem formas de conexões para isso. Mas se você tem 100% dentro das suas aplicações dentro do data center e 100% dos seus funcionários só acessam dentro da sua rede corporativa, aí não importa a vertical. Não é um cliente para nós. Entendeu? Perfeito. Tá? Porque é algo assim, muito limitado dentro de uma rede totalmente fechada, num data center isolado. Não é realmente um cliente. Mas de verticais, hoje, é qualquer vertical que tenha esse tipo de necessidade. É evidente que tem verticais que investem mais do que outras e que têm uma necessidade maior disso do que outras. Claro. Financeiro, varejo, por exemplo. Mas a gente tem clientes assim, mais diversos, clientes na área de transporte, na área de saúde, na área de educação. Indústria, né? Indústria, principalmente, né? E por que a indústria olha muito a gente, principalmente para redução de TCO, redução do custo operacional. Legal. Do custo total de propriedade. Por quê? Você tem poucas pessoas para operar. Poucas pessoas ali na área de segurança. Se você coloca muitas soluções, tá, o Marlon falou sobre consolidação, né? Você tem que mais capacitação, é mais treinamento, é mais interface, é mais console de gestão. Se você tem que criar uma política, muitas vezes tem que abrir 4, 5, 8 consoles diferentes para criar uma proteção para aquela... É complexo, o custo operacional é muito alto. Além do que, quantas renovações de contrato você não tem para você poder suportar todas essas soluções. Quando você começa a consolidar numa plataforma onde a gestão é muito simples, a configuração é simples, a visibilidade é rápida, e você consolida todos esses contratos, né, em menos plataforma, você diminui muito o custo operacional. Legal. Tá? E você ainda não tem ativo, você não precisa se preocupar com appliance dentro do meu data center. Para pensar uma coisa. Você acha que assim, a solução da Netscope tem atualização de versão? Eu preciso fazer parada para fazer atualização de versão? Esse é um grande drama para qualquer administrador. Com certeza. Eu tenho que fazer janela de manutenção. E as janelas estão cada vez mais escassas e curtas, né? Exatamente. Porque o negócio demanda muito mais do que no passado, né? O que acontece? Pro lado do usuário, existe muitas vezes a atualização do agente na máquina do usuário, que é totalmente transparente para o usuário. Agora, quando eu tenho que atualizar o meu produto dentro do meu data center, para o usuário é totalmente transparente. Eu não vou falar para ele, olha, no sábado, da meia-noite às 3 horas da manhã, você não pode acessar nenhum data center que nós estamos atualizando as nossas versões de produto. Isso não acontece, tá? Porque eu vou parar o negócio de muito cliente. Então, isso é muito transparente. Se um data center, por acaso, eu tiver que parar aquele data center para uma manutenção qualquer, eu tenho vários outros. Ele simplesmente vai conectar no próximo e... Essa é uma dúvida. A redundância é automática. Isso é um ponto legal, Cláudio. Caso de um caos, que não vai acontecer,
Brasil, perdemos os 4 data centers. Eu vou conectar em algum Nós temos Latam, você pode ir para Argentina, para Colômbia, aí você pode ir para o México, pode ir para Miami. Aí depende qual é a menor latência. Perfeito. Pode ir para a Europa, pode ir para a África, não esse é um importa. dos motivos de hoje da Netscope ser líder do Gartner. Exatamente. Essa distribuição que ela tem, a quantidade... Não diria POPs, mas a gente diria de data centers espalhados ali, né? Exatamente. Então, isso é muito importante porque você tem uma redundância de conectividade. Então, assim, tem que parar tudo. É um desastre, assim, não vou dizer que impossível, né? Porque tudo é possível, mas a chance disso acontecer é muito, muito baixa. Nós trabalhamos com SLA de 5 noves, 99.999. Que é o SLA de disponibilidade que a gente trabalha. Legal. Então, é muito alto, perfeito, né? E para a turma que está assistindo, precisa pagar alguma coisa a mais para ter essa redundância, para ter essa performance? Não. Ou seja, tem o licenciamento, eu já tenho tudo isso embarcado. O licenciamento ele pode ser por funcionalidades, né? Algumas funcionalidades, você não precisa comprar tudo de uma vez. Perfeito. A gente fala muito que é uma jornada, né? Você começa com certas a parte mais crítica que atende uma necessidade mais imediata e aos poucos você vai adicionando outras funcionalidades, né? À medida que você vai melhorando a segurança, o entendimento da solução e as necessidades vão aparecendo, porque assim você não sabe o dia de amanhã. Tá? Esse é o ponto. Todo dia aparece alguma coisa nova. Tá? Então você não sabe o que você vai ter que proteger amanhã. Então hoje, você fala, hoje eu não preciso disso, mas amanhã você pode precisar. Então assim, a gente tem que ser extremamente granular a ponto de falar do cliente ter essa possibilidade de aumentar a segurança se ele precisar acessar outro tipo de aplicação ou aparecer algo diferente para aquele cliente. Né? Perfeito, legal. Isso é legal porque é o termo da moda, jornada, né? Mas a gente fala, cara, minha solução aqui de proxy, de proteção de perímetro, de acesso dos meus colaboradores, está expirando. Posso contratar a Netscope e agora, ano que vem, eu olho para a CASB e aí eu olho para outros tipos de soluções. Isso é muito legal. Nós tivemos um cliente, só te cortar, mas nós tivemos um caso interessante dentro dos casos de uso, que ele comprou para proteger a área de desenvolvimento. Porque o desenvolvedor 100% remoto, tá? Conectava no GitHub corporativo, mas no GitHub público. As aplicações, códigos voando para todo lado. Isso não acontece, isso não acontece em nenhuma empresa, né? Eu espero que não tenha desenvolvedor aí. E tal, nem gente. Acontece do desenvolvedor paz e amor, amizade. Terceirizar, às vezes, alguma coisa para uma empresa que a contratante, né? Não faz nem ideia que o cara tá terceirizando, às vezes, um pedacinho do código, porque ele não tem muito conhecimento. E a empresa comprou para controlar o desenvolvimento das aplicações. Tá? E depois ela foi crescendo para outras necessidades, mas ela começou com um problema específico. Então é muito caso a caso, né? Perfeito. Que depende muito da necessidade, que é mais urgente, mais latente para cada cliente. Perfeito. E tamanho de empresa, Cláudio? Podemos começar com um grupo de usuários menor? Como que você avalia isso? Imaginando aqui que a gente pode ter o pessoal que vem de uma... que hoje em dia headcount, tamanho de empresa, às vezes não representa faturamento e tudo mais, né? Você pega, às vezes, uma fintech pequenininha, de número de funcionários, mas que representa bastante. Assim, teoricamente, a gente atende qualquer tipo de empresa. Certo. Muitas vezes, se a empresa é muito pequena, a nossa recomendação é comprar esse tipo de solução através de serviço de algum prestador de serviço que faz gestão de segurança. Fica mais barato, mais eficiente, tá, do que você ter que comprar uma solução e você fazer a gestão dela. Tá? Quando você começa a crescer em número de funcionários, você já tem uma área operacional, aí sim você começa a fazer sentido você mesmo fazer a gestão, porque ela não é tão complexa, né? Tá? Então, assim, teoricamente não temos limitações para isso, mas é evidente que você fez uma pergunta sobre licenciamento, né? O nosso licenciamento é baseado em número de funcionários, tá? Mas eu quero proteger, eu tenho 1000 funcionários, mas eu quero proteger 500, é possível? Sim, é possível.
Só que muitas vezes não faz sentido. Claro. Tá? Mas depende muito do uso. Se os 500, que eu falei, se os 500 forem 500 desenvolvedores, você vai fazer uma proteção só desenvolvedor, ok, faz todo sentido. Mas Sim, depende muito, é possível, depende muito da necessidade de cada Claro. caso. E um ponto tá? interessante, que a gente fala de usuário, que o Luan até, agora há pouco ele comentou, antigamente a pessoa tinha um desktop ou às vezes nem tinha um desktop. Hoje, todo mundo tem o desktop e o celular. Um celular corporativo ou celular pessoal. Um tablet. Um tablet. E tudo isso, esse usuário contempla todos os dispositivos dele no licenciamento. Esse é um ponto legal. Ele é agnóstico por a dispositivo. usuário. Isso é interessante. Esse é por usuário. Mostra que a gente está preocupado realmente com o usuário e entendendo que ele vai ter mais de um dispositivo, porque isso é quase pré-requisito. Se ele saiu do celular pro tablet, pro laptop, pro desktop, a experiência tem que ser a mesma. Esse é um ponto legal. Eu queria uma dúvida, na verdade, né? Vamos lá que a gente não tem uma política de BIOD implementada nessa empresa, tem computadores corporativos com domínio e tudo mais. Eu posso imaginar aqui que eu aplique postura do dispositivo, faça controle e tudo mais. E se ele acessar, vamos pegar férias não? Vamos lá, dá um exemplo de férias. O computador da esposa. Isso. E aí? Pode? Pode. Entra dentro daquilo de risco que eu falei do Zero Entendi. Trust. Aquela máquina tem um risco muito maior porque é uma máquina que não tem uma postura autorizada pela empresa. Então, você não consegue validar toda a postura dela, o risco é menor. Então, você vai liberar um acesso menor, menos aplicações, ou ele pode fazer menos atividades naquelas aplicações. E falando em observabilidade, talvez eu gere um alerta ali para quem administra, falando, opa, o Cláudio era para estar de férias lá. E além de alertas na nossa plataforma, eu posso integrar com o CIEM, eu posso integrar com outras plataformas de gestão. E vai para, de repente, um SOC, um centro de operações e trata isso. Bacana, legal. Bom ponto. Eu acho que, indo para a reta final já, se você puder dar um panorama para a gente, Cláudio, de como a Netskope hoje está, eu acho que depois até o pessoal do marketing aqui vai mandar as redes sociais, o LinkedIn, principalmente seu, do Marlon, meu. Como que está o posicionamento da Netskope no Brasil? E se você conseguir dar uma projeção também do que a Netskope está olhando, a gente fala de AI, Machine Learning também, a Netskope já está olhando para isso embarcado nos seus produtos, crescimento da companhia, acho que um wrap-up aí para a gente... Legal. Acho que falando um pouco de Brasil, eu vim para a Netskope com um desafio de estruturar a operação no Brasil. Ela já existia no Brasil, certo? Mas era bem pequena, né? E assim, a ideia realmente era estruturar a operação. Hoje nós estamos com mais de 30 pessoas no Brasil já. Legal. Tá? Desde vendas, pré-venda, suporte, professional services. Suporte e professional services também. No Brasil, tá? Isso é muito bacana. É diferente. Nós temos Customer Success Manager aqui no Brasil. Qual que é a ideia? É que você acompanhe o contrato do usuário, tá? Para saber se o usuário está realmente, aquele cliente está usando todas as funcionalidades de forma correta ao longo do contrato, tá? Então, assim, a gente tem uma equipe já no Brasil para suportar essa operação. A operação vem crescendo muito grande, exponencial aqui no Brasil. Bacana. Assim, nos últimos 12 meses nós já crescemos quase 70%. Em faturamento, tá? Nos últimos 12 meses. Então, assim, é uma operação que está assim, praticamente mais do que dobrando por ano. E tem um detalhe interessante. Vocês têm ideia de quantos usuários únicos passam pelos data centers do Brasil hoje? Usuários únicos, né? Vocês têm uma ideia de quantos usuários únicos passam pelo data center do Brasil? Os 4 data centers, né? Bora colocar uns 105 por dia? Uns 200 mil? Únicos, usuário que passam por único. mês, mês. No mês, usuário único, porque muitos usuários se repetem, né? Mas usuário único. Nós batemos agora, em agosto, 1.600.000 usuários. Únicos, passando pelos data centers do Brasil. Caramba. Mas todos são clientes brasileiros? A maioria sim. Mas você também tem empresas de outros países que o funcionário vem para o Brasil e usa o data center do Brasil.
Tá? Perfeito. Perfeito. Então Entendi. são usuários únicos, tá? Então assim, mas assim, para você ter uma ideia do tamanho, né, que a gente já tem o porte que nós já temos hoje no Brasil, tá? Então assim, o Brasil é um dos países que mais cresce na Netscope no mundo hoje. Mas o mercado é gigante aqui no Brasil, a gente tem muito para crescer. Tá? Mas o que a gente está olhando principalmente? Né? Você perguntou, por exemplo, inteligência artificial. Hoje a gente usa inteligência artificial, machine learning e tudo mais, para identificação de ameaças, para identificação principalmente de DLP, né, de vazamento de informação, para a parte de análise comportamental do usuário, como o Marlon falou de UEBA. Então, tudo isso já usa inteligência artificial já há algum tempo. Né? O que a gente está trazendo agora é melhorando a parte de vazamento de informações de DLP, em cima de inteligência artificial. A gente está melhorando esse tipo de coisa. E agora também nós estamos olhando uma forma de ajudar na configuração no administrador, na criação das políticas. Então ele vai poder perguntar dentro da nossa console como eu faço para criar uma política de bloqueio de acesso disso. Ele já vai mostrar para você a política. Vai ser mais intuitivo ainda. Vai ser mais intuitivo ainda. Porque a hora que eu pego e eu olho, o primeiro contato que eu vejo, eu falo, cara, é um Firewall. É um Firewall com algumas regras. Então, pra gente que... Quem é de tecnologia sempre fala, cara, mas uma solução para aprender vai ser um parto. Mas não, é simples. É simples e vai ajudar ainda mais a você criar as regras corretas. Por mais que seja parecido com o Firewall, mas muitas vezes a lógica não é a mesma de um Firewall. E a gente vê muitas vezes que o usuário erra na lógica de criação da regra. Então, assim, a gente é o tipo de um chat GPT dentro da nossa plataforma para poder auxiliar na configuração. Então, a gente está investindo bastante nisso. Então vai vir muitas coisas novas que eu também não posso nem comentar aqui, mas assim, é uma empresa que está muito alinhada às necessidades do mercado e principalmente alinhada ao Gartner. Tá? Então, se você olhar, se o Gartner falar o SaaS precisa disso, você pode ter certeza que nós vamos ter. Se a gente já não tem, nós vamos ter, porque nós estamos muito alinhados ao Gartner, esse é o direcionamento. Isso hoje. É muito bacana, que leva uma tranquilidade para o cliente de saber que está contratando algo que não é só bom hoje, mas algo que pretende ser bom ao longo do tempo. Não é aquela empresa que... Cara, a gente tem N exemplos aí que ficaram pelo meio do caminho. E só da Netscope se propor a isso, eu acho muito interessante. Tem um ponto importante, Marlon, que é falar um pouco da nossa parceria, né? Que eu acho importante, porque por mais que a gente fale da estrutura que nós temos, a gente não vai crescer o tanto que a gente quer crescer no país sem parceiros. Perfeito. E sem parceiros que tenham uma capacidade de entender a solução, explicar para o cliente, suportar o cliente ao longo do contrato. Tá? Então, o que a gente busca hoje são esse tipo de parcerias, e por isso que para nós também essa parceria com a Populus faz muito sentido, porque a gente viu em vocês essa capacidade desse tipo de gestão. A gente fica muito feliz porque é aquele ponto, né? A gente até trocou ideia, foi você ou o Paulo, né, Luan, que a gente estava conversando, e Netscope, surgiu o nome aqui, e aí a gente ficou sabendo que tá fechado, eles estão mais restritos a fechar novos parceiros e tudo mais. Hoje aqui no Brasil, são quantos parceiros que a gente... A gente tem hoje, assim, vamos dizer, parceiros que a gente está focando mesmo no Brasil são 20, tá? Perfeito. Para o território inteiro, né? Então tem parceiro exclusivo da região norte, da região nordeste, na região sul, que o Brasil é muito grande, né? Então parceiros em São Paulo. Então a gente está restringindo um pouco. A gente tem mais parceiros cadastrados do que isso, mas assim são os parceiros que realmente a gente está vendo que tem capacidade de atuar com o Netscope. Legal, hoje, tá? Legal, bacana. Não, e a gente acabou nem comentando, mas acho que é legal de falar um pouco também do que a parceria também estimulou a gente nos nossos projetos internos, né? Então a gente tem o lançamento agora, final do ano, do nosso SOC, nossa oferta de MDR. Então a gente também quer ser um braço da Netscope. Acho que talvez tenha muita gente em dúvida de falar, poxa,
dá para testar, colocar a solução aqui e tudo mais, é de dar essa tranquilidade também, que a gente falou no começo, né? Para a gente chegar aqui e dar esse start como a gente está fazendo, a gente preparou também todo o time. Então, vendas, pré-vendas, todo o time de serviço já está preparado. E o que a gente quer projetar também, estou até roubando um pouco a fala do Cláudio, de mostrar um pouco a projeção da Apópolos, né? Então, a gente também quer ser uma extensão da Netscope, uma extensão forte de serviço, de implementação e também de operação. Né, de ajudar com que os clientes tenham a ferramenta, usem o poder máximo que ela pode entregar e que a gente também consiga ser proativo na resposta a incidentes, né? Algo que a gente sempre observa em segurança. Ferramentas, existem muitas, cada uma com sua particularidade e tudo mais. O que a gente precisa estar sempre atento e buscando é tirar o máximo proveito dela, sempre, né? Seja de uma resposta a incidente e tudo mais. Então a gente também está preparado, né? A Apópolos, como na última live a gente mostrou um pouco da nossa estrutura aqui, então existe uma estrutura toda preparada para receber também e validar, lógico, né? Testar. Eu acho que a gente segue agora uma trilha, uma trilha de lives aqui, então a gente está hoje um pouco mais abrangente, falando de conceitos, dando um posicionamento de quem é Netscope, explicando um pouco por que a gente está falando a respeito disso, e agora a gente segue, acho que é até um spoiler legal para a turma que está aí, a gente vai começar a entrar um pouco mais no detalhe. E quem tiver curiosidade de saber, poxa, como funciona? Deixa eu ver a ferramenta, não tenho ideia o quão fácil, vocês falaram que é simples, poxa, como que funciona isso? A gente vai fazer... A gente vai ter um bate-papo nesse sentido, que Legal. vai... Primeiro o tema da live, após aqui, que hoje é a primeira nossa oficial aqui, oficializando essa parceria que a gente firmou com a Netscope. A próxima é de SWG com DLP, que é algo que tem que 2 meses de parceria que a gente tá mais ou menos. Em 2 meses a gente já vê muito resultado nesse sentido. Tem POCs evoluindo, já indo para a parte final, e a gente nota o quê? Que é uma necessidade, uma carência de mercado, porque eu tenho um Mac, você tem um Windows, proteção no tablet, e tudo isso tem deficiências hoje, e a gente consegue atender muito bem nesse sentido. Surge sempre a dúvida do ChatGPT, então a gente tem trago isso pro jogo, para essa próxima live. Sem Acho dúvida. que o Cibaldi que vai estar com a gente. Perfeito. Isso. Não, e a gente tem total interesse em colocar essas ideias e o produto em si com os desafios de cada negócio, né? E aqui, particularmente falando, a gente atende, na sua maioria, empresas enterprise, né? De grande porte, que tem o desafio latente, tem muito terceiro, e aí o negócio vai evoluindo e a gente precisa acompanhar isso também, né? Então, fiquem ligados, a gente vai seguir essa trilha, a gente está pensando aí em algumas dinâmicas e modelos que fiquem interessantes da turma entender mesmo o funcionamento da solução e das suas features, assim dizendo, né? Então, o Marlon falou de SWG e DLP, né? Exato. Legal que, poxa, DLP talvez seja um dos assuntos que a gente tem mais ouvido falar nos últimos tempos por causa de... E o maior desafio das empresas também. Muita empresa implementou DLP e sabe a dificuldade que foi. Perfeito. E muitas vezes não está nem funcionando porque não conseguiu configurar tudo que precisava. Então, esse é um grande desafio. Exato. A gente brinca, a gente fala aqui internamente, né? É um trabalho do Natan, meu, o Luan tem nos apoiado. Apópolos Bay de infra. A gente tem falado cada vez mais de segurança. Nosso portfólio ele vem apontado para essa parte. E a gente sempre fala, tem projetos que durante a carreira eu acabei falando com 280 pessoas, sendo que mais de 200 eram somente desenvolvedores. A gente ser consultivo. Nesse caso de DLP, trocando figurinha com colegas aí da área, de grupos do WhatsApp, o que a gente nota? Todo mundo foca muito na ferramenta, mas não como
como tratar as informações, que informações são sensíveis. Então, essa parte consultiva, a gente se preparou também para a gente poder entregar para o outro lado. Dúvida. Isso é importante. Viu? Porque solução por solução, cara, tem seus diferenciais, tem os líderes de mercado, tudo mais, mas a gente tem que entender o conceito. A gente tem que saber que a informação, volto nisso que é óbvio, mas precisa ser dito. A informação para a empresa de saúde, ela é diferente totalmente da empresa do ramo financeiro. Do mesmo jeito que para manufatura. Então a gente precisa ter esse entendimento. E a gente vai continuar fazendo esse bate-papo, né? Vamos, com certeza. Com certeza. É só agradecer também a presença do Cláudio, que é um cara que, poxa, super topou desde o início e tem apostado. A gente ficou até surpreso, né? E isso é legal, porque demonstra, antes de mais nada, que... Isso é algo que eu fiquei curioso no início, né? O Cláudio, embora seja o representante da Netscope no Brasil, é um cara que entende muito do produto, né? Tecnicamente, assim. Não vai implementar, mas assim, tem bastante propriedade e a primeira conversa que nós tivemos, a gente conversou bastante a respeito disso. Então, claro que quando a gente tem semelhanças, né? A Populus é muito assim também, a gente continua tendo muito contato ainda com... A gente faz questão disso. Eu acho que uma venda, muitas vezes, ela é muito mais confortável para os dois lados, quando você sabe do potencial do produto e você sabe daquilo que você está falando. E antes de mais nada, agradecer o seu tempo, Cláudio, por ter vindo aqui no nosso espaço. A gente está aqui no estúdio da Populus aqui em Alphaville. Então, o Cláudio se deslocou para estar aqui com a gente hoje batendo papo. Então, obrigado aí pela parceria e por estar com a gente. Que é isso. Não, é fundamental. E assim, para quem gostou do bate-papo, quem gostou desse overview que a gente trouxe aqui sobre ECC, sobre SaaS, esse conteúdo ele fica no nosso canal no YouTube. Então, quem quiser ter a visibilidade, eu acho que é muito bacana poder compartilhar. Que repito, trocar ideia com alguém de mercado, Cláudio, que, cara, ele vivencia isso no dia a dia. Acho que deve dar até dor de cabeça de vez em quando de ouvir algumas letrinhas. Mas, mas se alguém tiver alguma dúvida, depois quiser entrar em contato, né, com vocês, comigo também, perfeito. Estamos à disposição para conversar e trocar ideias, né? O canal é aberto, então, assim... Sem compromisso. Exatamente, né? Exatamente. A gente sempre fala, é uma sequência de lives que a gente acaba fazendo. Uma mais overview, depois a gente vai para um masterclass ali, algo mais técnico, referente a algum produto. Tendo interesse, tendo quórum, a gente faz um multicamp específico, porque a gente nota que isso dá muito certo. E, repito, o time de marketing colocou o LinkedIn aí. Quiser mandar mensagem, trocar ideias, o time comercial nosso está à disposição também. A gente está à disposição e a gente consegue estar apoiando aí nos desafios do dia a dia. A gente repete. É muito mais do que fechar negócio ou vender produtos. Acho que a missão de poder apoiar no dia a dia, resolver problemas, acho que é aquilo que é mais gratificante. Perfeito. Sem dúvida. Então, novamente, Cláudio, obrigado Marlon também. Pessoal, fiquem ligados, a gente tem as próximas lives para acontecerem agora. Se vocês gostaram do conteúdo aí, podem dar um feedback depois. A gente agradece bastante a participação de todo mundo. E vamos embora, até a próxima. Fechou, pessoal. Obrigadão, Cláudio. É isso. Valeu, Luan. Valeu, até mais. Tchau, tchau.